Olá pessoal, estamos começando mais um curso de composição musical, né? Esse é um vídeo introdutório. Eu me chamo Momi, né? Do canal A Branca e o Preto. Sou músico instrumentista, né? E a ideia desse canal é ajudar aquelas pessoas que inicialmente, né, querem tentar compor alguma música, né? E às vezes tem algum tipo de dificuldade, né? Meu canal, a ideia dele, né, é principalmente para quem está iniciando, né, o processo da composição de música. Claro que qualquer um pode acabar assistindo, porque conforme a evolução vai chegar em algum nível um pouco mais avançado, né? Mas a ideia principal é tentar colocar criatividade em cima das técnicas, né, que existe dentro dos padrões de alguns estilos de músicas e tal. Vou tentar passar isso para vocês. Para me conhecer um pouco melhor, é, esses são alguns dos meus trabalhos que eu tenho no Spotify, né? Alguns dos meus álbuns e minhas singles, né? Eu fiz alguns cursos de música ao longo da minha vida. O primeiro foi durante um período pequeno, claro, foi de percussão, né? Bateria, né? Isso já faz bastante tempo. E depois eu fiz alguns cursos também de teclado, né? E quando eu morava no Rio de Janeiro, acabei fazendo curso de guitarra e violão, né? Aprendi violão, um pouquinho de violão flamenco. Claro que todos os cursos que eu fiz foram cursos particulares, né? Com pessoas, direto com o professor, com exceção da bateria, né? Que foi uma escola bem conhecida aqui em São Paulo, né? Mas na bateria apenas estudei um ano, né? E a música sempre teve bastante presente na minha vida, né? E o processo da criação sempre foi muito interessante, não só do ponto de vista de, na época que eu queria ter banda, essas coisas todas, mas como terapia também, né? Acaba ajudando a gente a passar o tempo também, para aqueles que gostam da música como hobby. No caso da composição, né, vai acabar também ajudando no processo cognitivo, que você acaba inventando as coisas, criando essa arte, né? E hoje, como as coisas estão tudo eletrônica, né, o Spotify tá aí, Deezer, entre outras plataformas, fica muito fácil você se transformar em um artista digital e lançar suas músicas, né? Você não precisa de tantos aparatos assim. Uma diferença muito grande é que hoje você faz música com o celular, né? E isso não difere de você fazer música com instrumento. Música é música, né? E eu sempre digo, na minha forma de ver a questão da musical é o quê? A música ela tem uma função, que é mexer com a subjetividade da pessoa. A partir do momento que ela mexeu com a subjetividade da pessoa, a música está fazendo o papel dela, né? Então não existe essa questão da música ruim ou música boa. Mas vamos iniciar nosso curso, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, né? Vou tentar ser o mais claro possível, né? E o processo de criação não é algo tão complicado assim. Só que não basta só criatividade, né? A gente tem que pegar a criatividade e aplicar dentro da técnica, né? O livro que eu vou usar como referência vai ser... Ele não é um livro especialmente sobre composição, ele é um livro referente a arranjo musical, mas o processo não é muito diferente, né? Vocês vão ver a diferença entre arranjo e composição musical, você vai ver que o processo é parecido, né? Muda só um pouco a finalidade, né, que você vai ter em relação a um ou outro. Mas como eu estava falando, às vezes quando a gente vai criar algum tipo de música, a gente pensa justamente na criatividade. Mas essa criatividade não basta só ter ela, a gente tem que ter a técnica musical. A gente tem que entender é, quais instrumentos a gente vai usar, né, que estilo a gente vai acabar trabalhando dentro da música, porque senão a gente vai ficar criando músicas muito parecidas umas com a outra, né? A gente pode até ter uma percepção inicialmente que não, mas acaba criando. Então é bom acabar desenvolvendo esse lado, né? Que tem que estudar técnica, não tem como, né? Não necessariamente hoje você precisa ser um instrumentista e tocar determinados instrumentos. Se você for fazer uma música eletrônica, por exemplo, determinadas técnicas como velocidade, essas coisas, você não vai precisar, porque o computador vai acabar fazendo isso para você, né? Mas você vai ter que ter noção do tempo, você vai ter que ter noção da escala que você está usando, né? Essas coisas todas. Não é só você estar aglomerando em um sintetizador qualquer tipo de nota que a música vai sair feia. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer a diferenciação
é o que é composição musical e o que é arranjo, né? Compor é compor alguma coisa do nada, né? Nada em termo, né? Porque conforme a gente vai ouvindo música, pedaços dessas músicas vão ficando dentro da gente conforme nossa afetividade com o mundo musical, né? E depois a gente acaba transformando isso em uma música, mas é uma música com base em vários outros pedacinhos de música que a gente ouve ao longo da vida, né? Original, eu acredito que hoje não exista mais, né? Porque a gente acaba usando padrões de outras músicas, né? De outros estilos, né? Então, quando a gente fala de blues, você vai estar trabalhando em cima de um processo dentro do blues e assim por diante. Então, a composição musical, né, como segue aí o termo, é o que? É uma peça musical original, feita a partir de repetidas execuções, né, para ser reservada na memória através do sistema de escrita e notação. O arranjo, como é a proposta desse livro também, ele serve para você pegar uma coisa que já existe e criar uma nova roupagem para essa música. Ou melhor, versões. Onde acontece muito isso? Quando a gente tem as bandas que fazem cover, né? Em 1980, quando pelo menos onde eu morava, a gente gostava de heavy metal, essas coisas todas, então era muito comum a gente acabar tirando versões das músicas, né? Uma música que eu cheguei a fazer uma versão dela e a gente gostava muito e várias bandas fizeram foi Fantasma da Ópera, né? Então o que a gente fez naquela época era o quê? Um arranjo musical. A gente já pegou uma música já bem pré-estabelecida, uma partitura, e a gente fez uma nova versão em cima dela, colocando as nossas técnicas e os nossos gostos e tal. Mas mesmo assim, você tem que conhecer a técnica, né? Você vai usar a criatividade um pouco menos do que na composição, mas você vai ter que ter a técnica. Primeira coisa que a gente tem que saber para poder compor uma música é o processo de escrita e a comunicação que essa música vai ter, né? Então toda música hoje, ou sempre, né? A não ser que no futuro invente de outra forma, tem um método de escrita, comunicação musical, como que o músico escreve sua música e guarda ela, né? Então, por exemplo, a gente tem a partitura, que é o método mais tradicional, né? E o mais completo, ao meu modo de ver, também o mais difícil para se acostumar a fazer o que se chama leitura à primeira vista, né? Que é você tocar e lendo ao mesmo tempo. Geralmente quem toca em orquestra sinfônica ou filarmônica são mestres nisso, né? Mas é só treino, né? Se treinar você consegue. Mas se você fica um bom tempo também sem isso, você acaba perdendo um pouco da prática. E dentro das partituras tem diferentes tipos de partitura. Então tem partituras com instrumentos mais graves, aí alguns começam na clave de Fá, né? No caso do piano são duas partituras, né? A de Sol e a de Fá, né? Tem a de bateria, né? E tem também uma que eu uso muito, particularmente eu, que é o que? É a tablatura. A tablatura ela é usada muito em violão, guitarra, né? Instrumentos de corda em geral, que ela facilita assim a velocidade, pelo menos para mim, para você tocar uma música, né? Então, assim, primeira coisa que você vai ter que fazer para você começar a compor uma música, assim que você colocou ela assim na sua cabeça, para você começar a criar, é escrevê-la, né? E até para você poder guardar, porque eu lembro eu mesmo, um monte de música que eu já criei, não escrevi e perdi ela, né? Então, e o ideal agora com os aplicativos, você começa com escrevendo na partitura de uma forma simples, mas você vai colocando elementos e aquela música já vai se transformando já nessa aplicação, né? Dentro dessa partitura. Então é importante a gente saber isso, né? Assim, nos próximos vídeos, quando começarmos a compor alguma coisa, vocês vão ver como que é o processo que eu faço para ir gravando uma música ou compondo alguma coisa. Então, vamos lá. Primeira parte é escrita. Outra parte que a gente tem que entender dentro do processo de composição é a classificação dos instrumentos. Quais instrumentos a gente vai colocar dentro da nossa música, né? Então tem os da classe dos idiofones, né? Que não necessitam de corda, né? Geralmente são os bumbos, tambores, né? Bateria em geral. Tem os cordofones, né? Que aí tem as vibrações das cordas, né? Que mais que tem? Só voltar aqui que ele deu uma mexida. Qual mais que tem? Tem a classificação dos cordofones e
tem dentro dos cordofones, eles têm algumas peculiaridades, né? Então tem o percutidas, que é o piano, né? Que o piano é um instrumento de corda, vamos dizer assim. E tem os pinçadas, que é o violão, né? Então tem algumas particularidades, né, dentro dos cordofones. É importante saber isso, que existe, são classificados dessa forma, para você escolher dentro da sua partitura, conforme você vai lançando nas suas faixas, né, ou trilhas dentro da sua aplicação, quais instrumentos você quer colocar para compor alguma coisa, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes a gente começa, eu pelo menos faço muito isso, né? Eu sou violonista, então tudo que eu componho é com base no violão, né? E então chega um momento que eu quero colocar um piano, só que eu não sou pianista, só que eu tenho que começar a pensar como pianista na hora de escrever a partitura, para ficar mais possível como se fosse um piano tocando, né? Porque hoje tem os VST, que são os instrumentos virtuais, que vai fazer o trabalho do pianista, mas para você escrever a partitura, para lançar no programa de MIDI, para começar a tocar esse piano, você tem que ter uma noção de como funciona, como o pianista toca, né? Como eu fiz aula de teclado há muito tempo atrás, eu tenho uma noção de como um pianista toca, né? Porque eu sou violonista, né? Então na hora de eu criar música para violão, tipo um blues, sei lá, se fosse um country, essas coisas eu consigo elaborar mais fácil, porque eu sou violonista, mas vamos imaginar que dentro desse blues eu quero colocar uma gaita. Pô, eu não toco gaita. Então não adianta na partitura, na hora de eu compor ela, colocar padrões, né, que não são bem os padrões de uma gaita, né? Então e aí fica ruim, né? Até para que se um dia, vamos imaginar que sua música faça algum sucesso, alguém vá tocá-la, aí vai tentar tocar na gaita o que você escreveu, mas tem notas ou altura de notas que a gaita não alcança, né? Então tem que ter essa percepção que tipo de instrumento, né, você vai colocar dentro da sua partitura, né? Agora, uma coisa importante na hora de criar música é você fazer o planejamento e elaboração da composição ou para o arranjo. Desculpa. Esse planejamento vai economizar muito tempo na hora da criação da música, né? Muito tempo mesmo, porque demora a criar uma música. Desde o processo que você está na sua subjetividade, que você começa com um instrumento para fazer o modelo, a modelagem da música, o modelo principal, e depois você vai lapidando essa música, demora bastante. Se você não tiver um planejamento, demora muito, muito, muito mais. Então, e aí até a proposta desse livro que eu acabei passando para vocês, o ideal é vocês fazerem esse planejamento. Então, qual é o planejamento? Você criou um modelo de uma música, sei lá, está na sua cabeça, quer criar uma música N, né? Pode ser a música da introdução desse vídeo. Vamos imaginar que fosse ela. Primeira coisa, tem que descobrir, né, depois que você fez a base, quantos instrumentos você vai colocar, ou quais, né, e quantos instrumentos você vai colocar nessa partitura, né? Vai ser só um violão, vai ser só um piano, né? Então, pessoal, a gente tem que ver a questão do tempo da música, né? Fazer esse planejamento, vai ser uma música longa, mais de 4, 5 minutos, vai ser uma música pequena, né, com pouca duração. Vai ser uma música para propaganda, né, de algum tipo de comercial, né? Você não pode fazer uma música de propaganda de um produto que a música tenha 10 minutos. Até pode, só não vai ter, eu acho bem mais difícil. Então, o ideal é já pensando nessas particularidades, né? A outra coisa importante é qual é o público-alvo, né? Eu mesmo, às vezes, eu faço a música, lanço a música, mas não penso no público-alvo. Isso depois dá um trabalho, até para ter as visualizações que eu preciso, né? Lá no Spotify, por exemplo. Essa é a parte que demora mais. Quais são as técnicas que você vai usar, né? E aí, antes você tem que conhecer o estilo musical que você quer, né? Então, por exemplo, claro, dá para você pegar um blues e colocar alguns rudimentos de música erudita, né? Um monte de concheia e tal, né? Só que o ideal é você conhecer a técnica do blues para você inserir na partitura, para ficar mais natural, né? Por isso que eu falei, essa é a parte um pouco mais demorada, mas para quem está começando a compor as músicas agora, vai devagar, começa com coisa mais simples, né? Porque como eu disse lá na frente, a questão não é a complexidade da música, mas é mexer com a subjetividade da pessoa, né? Mexer com a afetividade dela, isso que é importante.
Então, e quais são os instrumentos que vão ser amplificados, né? Isso é mais em relação a quando você for tocar depois, né? Se vai ser a guitarra que vai ser amplificado, não vai ser, às vezes até para gravação. Então, por exemplo, quando eu gravo as coisas no meu home studio, eu gravo com violão e eu gravo direto na linha, né? Não tem uma amplificação, a única amplificação que tem é da placa de áudio, né? Que tem um pré-processador. E aí para mim tá tranquilo, porque ele é um instrumento acústico e tal, não vai dar tanto problema. No meu caso até dá porque minha placa de áudio ela não é muito boa, né? Mas e aí acaba tendo muito chiado. Mas por exemplo, se você for gravar uma guitarra em casa, já é bem mais complicado, né? Porque daí, se você gravar na linha, não fica com uma qualidade muito boa, né? Depois, quem tiver dúvida, entra, tem alguns vídeos na internet explicando como fazer isso, né? E aí você teria que gravar o ideal no amplificador e microfonar esse amplificador, que aí fica bem melhor, né, para você gravar. Só que aí também depende do seu ambiente, como você vai gravar, né? Então, se você gravar mesmo com o amplificador ligado num lugar que tem muito barulho externo, a sua gravação vai ficar ruim. Aí você vai ter que tirar na edição todo o ruído e demora pra caramba e às vezes não sai todo o ruído. Então é interessante isso. No meu caso, eu, por exemplo, como eu gravo instrumentos acústicos e boa parte deles são VSTs, que são instrumentos virtuais, fico até tranquilo. Não fica com tanta qualidade como eu gostaria, mas não dá tanto problema assim também. E aí depois eu peço para vocês entrar no Spotify, procurar pela A Branca e o Preto, e aí vocês vão ver lá, né, as minhas gravações, até para incentivar vocês gravarem e tal. E para finalizar, gente, nesse curso a gente vai precisar de algumas coisas, né? Como eu falei, vai precisar de uma DAW, né? O que é a DAW? É um editor de música, né? E aí são vários que tem no mercado. Como eu tenho o Ableton habilitado, o Ableton Live, eu uso ele, né? E para mim eu acho melhor porque ele é mais simples, né? Mas eu já uso ele há muito tempo. Mas se você tiver o FL Studio, pode ser, o One Studio, pode ser qualquer um. Mas eu particularmente eu gosto do Ableton. Esse editor de música vai ser a parte final, né? Quando a gente estiver gravando a música, né? Tem também a questão do editor de partitura, né? Eu uso o MuseScore, né? Porque quando a gente for começar a criar as músicas, né? A gente vai primeiro criar a ideia dentro da subjetividade, começando com alguns acordes, pegar essa ideia, jogar para a partitura, elaborar ela, ouvir ela algumas vezes, colocar alguns instrumentos e algumas melodias, e depois de feito isso, a gente vai jogar e gravar a música mesmo. E aí para isso a gente vai lançar ela nesse editor de música, né? E colocar os efeitos e editar e tal, né? Então é isso, gente. Volto lá a dizer para vocês, a composição musical é muito interessante, né? Ela acaba trabalhando não só a questão de você quiser vender suas músicas no Spotify, mas ela serve como terapia também, que é um exercício de criação de uma arte sua, né? E é um trabalho muito interessante, assim, né? Compor, né? Para você coloca algo seu, né, numa música, e hoje fica fácil, porque se você colocar na internet, ela vai ficar, sei lá, muito tempo por aí, né? Você acaba até se sentindo mais artista, né? Porque, por exemplo, quando você coloca no Spotify, você disputa streaming com um artista famoso, isso é muito legal, né? Mas é um processo, né? É um processo, tem que ter paciência. Até nos nossos cursos, espero paciência de vocês, porque tem que explicar a parte teórica, né? Vou tentar exemplificar o máximo possível, né? A criação de música, mas acredito que até o final do curso vocês já vão ter alguma noção de como fazer isso. Mas vamos lá, importante, ter um instrumento musical, né? Se caso for música eletrônica, aí é direto no computador, né? Ou no celular. E você tem que ter alguns aplicativos. Vai ter que ter uma DAW, né? Um editor de música e um editor de partitura, para a gente poder estar fazendo isso. E aí lá no final eu explico como funciona o esquema para enviar as músicas para o Spotify também. Espero que vocês gostem do curso, né? Espero que gostaram do vídeo. Dúvidas, manda para o meu e-mail abrancaeopreto@gmail.com ou deixa nos comentários. Se inscreva no canal, né? Para eu continuar fazendo os vídeos, né? Com mais empolgação. E até mais. Muito obrigado.